25ª Sessão Extraordinária, primeira Sessão Legislativa da 17ª Legislatura, período de 2017 a 2020, realizada no dia 20 de outubro de 2017, horário de início 15 horas. Senhores vereadores, público aqui presente, a todos o nosso boa tarde. Damos início à 25ª Sessão Extraordinária da 17ª Legislatura. Solicito a senhora secretária, a vereadora Neide Aparecida Teodoro de Lima, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para verificação de presença. Cícero Ribeiro da Silva, Ian Francisco Zanirato Salomão, José Roberto Batista Júnior, Josimar Rodrigues, Luciana Moraes dos Santos, Márcio José Barbosa, Mário César Garmes Timóteo, Neide Aparecida Teodoro de Lima, presente, Paulo Roberto Pereira, Reinaldo Moraes dos Santos, Ricardo Ibrahim Valarelli, Sérgio Donizete Ferreira, Vitor Bini Teodoro. Senhor presidente, 11 presentes e 2 ausentes. Vendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão e, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Para conhecimento de todos, informo que as imagens e o som dessa sessão estão sendo transmitidos em tempo real à internet por meio do site dessa Casa Legislativa. Prosseguindo, nos termos regimentais, realizaremos o sorteio dos nomes dos senhores vereadores para votação da matéria em pauta nesta sessão. Solicito a senhora secretária que proceda a tal sorteio. Convido os vereadores Dr. Ricardo e Márcio da São José para auxiliarem o procedimento. Moraes dos Santos, Paulo Roberto Pereira, Sérgio Donizete Ferreira, Cícero Ribeiro da Silva, Ian Francisco Zanirato Salomão, Vitor Bini Teodoro, Ricardo Ibrahim Valarelli, Josimar Rodrigues, Márcio José Barbosa, José Roberto Batista Júnior, Neide Aparecida Teodoro de Lima, Mário César Garmes Timóteo, Luciana Moraes dos Santos. Obrigada. Ordem dos vereadores a ser utilizada nas votações das matérias. Primeiro, Reinaldo Moraes dos Santos. Segundo, Paulo Roberto Pereira. Terceiro, Sérgio Donizete Ferreira. Quarto, Cícero Ribeiro da Silva. Quinto, Ian Francisco Zanirato Salomão. Sexto, Vitor Bini Teodoro. Sétimo, Ricardo Ibrahim Valarelli. Oitavo, Josimar Rodrigues. Nono, Márcio José Barbosa. Décimo, José Roberto Batista Júnior. 11º, Neide Aparecida Teodoro de Lima. 12º, Mário César Garmes Timóteo. E 13º, Luciana Moraes dos Santos. Damos início à pauta da ordem do dia, a qual está formada pela seguinte matéria. Parecer favorável exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em face das contas municipais do exercício de 2015, processo TC 02401/026/15. Para conhecimento de todos, informo que, no decorrer do trâmite do processo autuado nesta Casa Legislativa, que trata do parecer favorável do Tribunal de Contas, relativo às contas municipais do ano de 2015,
todos os procedimentos regimentais e legais, sobretudo os relacionados ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como a transparência e publicidade dos atos públicos, foram devidamente observados e seguidos, quais sejam, resumidamente, a. Em 18 de 8 de 2017, esta Câmara de Vereadores recebeu o processo referente às contas municipais em questão. B. Do processo recebido foi extraído o parecer exarado pelo Tribunal de Contas e autuado um processo próprio, denominado Parecer Tribunal de Contas, número 001/17, o qual contém todos os atos administrativos e legislativos adotados com relação às referidas contas municipais. C. No dia 21 de 8 de 2017, cópias digitais do parecer do Tribunal de Contas e do volume principal dos autos do processo do TCE foi encaminhado ao e-mail institucional dos vereadores para conhecimento. D. Em 22 de agosto, essa presidência expediu comunicado sobre o recebimento de tais contas, o qual, juntamente com o respectivo parecer, foram devidamente publicados para conhecimento dos munícipes no jornal A Semana, edição do dia 23 de 8 de 2017. E, em 30 de 8 de 2017, foi designado o servidor responsável para prestar esclarecimentos aos vereadores e à população com relação às referidas contas municipais. F. Na data de 1 de 9 de 2017, o processo foi encaminhado à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade desta Casa para análise e elaboração do competente parecer. G. Após apreciar o processo, a Comissão de Orçamento protocolizou seu parecer favorável à manifestação do Tribunal de Contas com relação às contas de 2015, na data de 6 de setembro de 2017. H. Posteriormente, o processo foi encaminhado à Procuradoria Jurídica da Casa, que analisou e exarou um parecer instrutivo sobre as providências que deveriam ser tomadas com relação ao trâmite processual. I. Por meio de ato da Presidência, em 28 de 9 de 2017, as contas municipais de 2015 foram colocadas à disposição dos munícipes, pelo prazo de 60 dias, para exame e apreciação em cumprimento à disposição contida no parágrafo 3º do artigo 62 da Lei Orgânica do Município, combinado com o inciso 1 do artigo 293 do Regimento Interno. J. Na data de 29 de setembro de 2017, em observância ao princípio da ampla defesa e do contraditório, o senhor Ednei Taveira Queiroz, prefeito municipal, durante o exercício de 2015, foi pessoalmente notificado para apresentar defesa nos autos do processo dessa Câmara, recebendo cópia dos documentos pertinentes para tal finalidade. K. Em 17 de 10 de 2017, os vereadores dessa Casa foram devidamente convocados para a presente sessão extraordinária. L. Por fim, no dia 19 de 10 de 2017, os vereadores receberam para conhecimento cópias digitais do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade relativo ao processo, bem como a defesa escrita do senhor Ednei Taveira Queiroz, a qual havia sido protocolizada em 18 de 10 de 2017. Efetuadas as considerações pertinentes acerca do processo, solicita a senhora secretária que proceda à leitura dos seguintes documentos relativos às contas municipais de 2015. Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, folhas 221 e 222 do processo original. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade desta Casa, concernente à matéria. Terceiro, defesa escrita apresentada pelo senhor Ednei Taveira Queiroz, prefeito municipal, do exercício de 2015. Parecer, Tribunal de Contas 002401/026/2015. Município Paraguaçu Paulista, assunto, contas anuais do exercício de 2015. Vistos relatados e discutidos os autos do processo, considerando que consta do relatório e voto do relator, conforme notas taquigráficas juntadas aos autos, a Igreja Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 18 de abril de 2017, pelo voto dos conselheiros Antônio Roque Cittadini, presidente e relator, e Dimas Eduardo Ramalho, e do auditor substituto do conselheiro Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal
de Paraguaçu Paulista, exercício de 2015, com recomendações ao município, à margem do parecer e por ofício, bem como determinação à fiscalização competente. Determinou ainda a formação de autos próprios para exame do apurado nos itens 14.1 e 14.22. Determinou, por fim, que seja oficiado ao Ministério Público Local, encaminhando-se cópia do voto do relator e informações a respeito do apurado nos itens 3.112 e 14.3, presente a Procuradora do Ministério Público de Contas, doutora Hélida Graziani Pinto. Publique-se, São Paulo, 31 de maio de 2017, Antônio Roque Cittadini, presidente e relator. Parecer número 020/2017, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao parecer do Tribunal de Contas número 001/2017, autor Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativo às contas do exercício de 2015 do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, processo Tribunal de Contas 002401/026/2015. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, reunindo seus membros nessa data, após ouvir os argumentos da nobre vereadora relatora, faz do competente relatório o seu parecer. Portanto, essa comissão emite parecer favorável ao parecer do Tribunal de Contas número 001/2017, referente ao processo do Tribunal de Contas 002401/026/2015, ratificando a manifestação favorável à aprovação das contas administrativo do Executivo Municipal, referentes ao ano de 2015, reservando o plenário a decisão final. Palácio Legislativo Água Grande, 6 de setembro de 2017. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Vitor Bini Teodoro, presidente, Sérgio Donizete Ferreira, vice-presidente, e Neija Aparecida Teodoro, secretário. Precisa ler dentro? Não, não. Precisa ler dentro? Excelentíssimo senhor presidente da Igreja Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, senhor Ian Francisco Zanirati Salomão. Processo Tribunal de Contas 002401/026/2015. Ednei Taveiras Queiroz, brasileiro, casado, advogado, OAB número 69.536, portador do RG número 5779.537 e CPF número 362.887.568/49, residente domiciliado na rua Tarso Patrocínio de Campos, número 1067, nessa cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, através da respectiva missiva, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, assim como dos demais preclaros vereadores desta Casa de Leis, em vista do parecer de contas do exercício administrativo de 2015, TC 002401/026/2015, do município de Paraguaçu Paulista, apresentar manifestação e solicitação a saber. Em atenção à notificação referente ao respeitável parecer do Tribunal de Contas, parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativo às contas do exercício administrativo de 2015 do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, cujo julgamento será realizado no dia 20 de outubro do corrente mês, mais precisamente na sexta-feira, às 15 horas, por esta Igreja Câmara Municipal, através dos ilustres vereadores que compõem essa 17ª legislatura, passo a expor sobre os fatos para que, no final, requerer o que direito. Primeiramente, quero cumprimentar o preclaro presidente Ian Francisco Zanirati Salomão, assim também a todos os dignos e ilustres vereadores que compõem essa 17ª legislatura, pela forma brilhante e ética em que estão empenhados num honroso trabalho de fiscalização do cumprimento das leis de nosso município, assim também por demonstrar e não medir esforços no sentido de sempre enaltecer e engrandecer a nossa querida Estância Turística de Paraguaçu Paulista.
Com todo respeito, pede-se a vênia para ressaltar que este subscritor apenas e tão somente fará um breve esboço sobre a fiscalização das contas de 2015, assim como a posição da doutrina e da jurisprudência sobre os julgamentos, sem, contudo, apresentar propriamente uma defesa técnica, visto que o órgão técnico colegiado especializado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assim como a Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal, em análise às contas do exercício administrativo de 2015, já emitiram parecer favorável à aprovação das contas, considerando o resultado do parecer do Tribunal de Contas e da Comissão da Câmara ao subscritor desta, resta apenas clamar pela aprovação também por todos os membros da Casa de Leis. O julgamento das contas anuais municipais, como se sabe, é uma matéria de índole constitucional, fundamentado no artigo 31 da Constituição Federal, que contempla esse procedimento como uma forma de fiscalização dos recursos públicos, mediante controle externo pelo Poder Legislativo, controlando os atos do Poder Executivo, cuja atribuição é conferida à Câmara Municipal com auxílio do Tribunal de Contas. O julgamento das contas anuais do prefeito perante a Câmara Municipal de Vereadores tem sido objeto de grandes controvérsias, principalmente no âmbito judicial, em que se coloca em testilha a necessidade da observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, e ainda a observância e a fundamentação das decisões desses julgamentos, muito embora já tenha se posicionado de forma positiva o Supremo Tribunal Federal. Essa Casa de Leis tem honrado seu papel de fiscalizador e, com equilíbrio e muito respeito de seus membros, tem oportunizado a esse subscritor, por todos os meios e formas, o direito de apresentar a sua defesa, assim como a de consultar os autos do referido processo originário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sem nenhum empecilho. O chefe do Poder Executivo Municipal, em decorrência de exercer a administração dos recursos públicos, está obrigado a prestar contas, sujeitando-se ao controle externo, cuja previsão é de índole constitucional, com atribuição dada à Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas, cujo objetivo é a fiscalização financeira e orçamentária dos recursos públicos pelo Poder Legislativo mediante o julgamento das contas. A respeito do assunto, posicionou o ilustre doutrinador Silva, 2007, página 752, que diz: o controle externo é, pois, função do Legislativo, sendo de competência do Congresso Nacional no âmbito federal, das Assembleias Legislativas dos Estados e da Câmara Legislativa no Distrito Federal e das câmaras municipais dos municípios, com o auxílio dos respectivos tribunais de conta. Consiste ainda na atuação da função fiscalizadora do povo através de seus representantes sob a administração financeira e orçamentária. O controle externo das contas prestadas anualmente pelo prefeito está previsto na Constituição Federal de 1988, mais precisamente em seu artigo 31, parágrafo 1º, que diz assim: artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de conta dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas do município, onde houver. Como se pode verificar, a Constituição da República Federal atribui competências ao Poder Legislativo Municipal julgar as contas e ao Tribunal de Contas emitir parecer prévio. Entre mentes, a titularidade do controle externo das contas é do Legislativo Municipal, o qual realiza o efetivo julgamento das contas. Já o Tribunal de Contas atua como órgão auxiliador, competindo-lhe apreciar as contas mediante emissão de parecer prévio. O julgamento das contas é uma das mais expressivas prerrogativas institucionais da Câmara Legislativa Municipal, revestindo-se de um caráter político-administrativo, como bem acentuado em escorreita lição por Meirelles, 2006, página 608, que diz: a junção de controle e fiscalização da Câmara sobre a conduta do Executivo tem caráter político-administrativo e se expressa em decretos legislativos e resolução do plenário, alcançando unicamente os atos e agentes que a Constituição Federal, em seus artigos 70 e 71, por simetria, e a Lei Orgânica Municipal, de forma expressa, submete a sua apreciação, fiscalização e julgamento.
No nosso regime municipal, o controle político-administrativo da Câmara compreende a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, através do julgamento das contas do prefeito. Por sua vez, o Poder Legislativo Municipal está subordinado à necessária observância dos preceitos constitucionais que asseguram o prefeito municipal a prerrogativa do direito ao devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Essas prerrogativas estão garantidas no artigo 5º da Constituição Federal, que assim prescreve. Artigo 5º. Ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a elas inerentes. Tratando especificamente da necessidade da ampla defesa e do contraditório no julgamento das contas municipais, o professor Castro, 2003, página 2741, assim se manifestou. É julgamento a deliberação da Câmara Municipal no aprovar ou rejeitar as contas que o prefeito anualmente tem de prestar. Não há como se afastar desse procedimento, julgamento e aplicação do preceito constitucional do artigo 5º. O contraditório e a ampla defesa constituem-se vigas mestres de todos os processos judiciais, administrativos e político-administrativos. É que a Constituição não se preocupou com o direito formal à defesa, mas como o real e efetivo direito a ela. A Câmara Municipal, no julgamento das contas anuais, além de ter que observar os preceitos constitucionais da plenitude de defesa, terá também fundamentar sua decisão sob pena de a decisão legislativa padecer de vício insanável quem seja sua nulidade. A necessária fundamentação das decisões do julgamento das contas possui seu desdobramento jurídico na norma suprema brasileira. É que a Câmara Municipal, sendo juiz natural para julgar as contas anuais do prefeito, atuando atipicamente como órgão julgador, atrai, analogicamente, a incidência do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que dispõe: lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observando os seguintes princípios. 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentado todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e seus advogados, ou somente a esse em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público à informação. Essa previsão constitucional condiciona a validade do julgamento das contas à existência de sua respectiva fundamentação, tornando-se o ato obrigatório por parte do órgão julgador, cuja ausência implica inerradavelmente a nulidade da decisão. Acerca do tema, Castro, 2003, página 37, define que as decisões, julgamentos, têm de ser motivados sob pena de nulidade, e a Câmara Municipal, quando no exercício de sua função fundamental de julgar quer as contas dos agentes políticos locais, quer seus mandatos eletivos, não está liberada do dever de motivação, como tem de fazer o Judiciário. No mesmo sentido, já se posicionou o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do qual extraímos o seguinte excerto: a deliberação da Câmara dos Vereadores sobre as contas do chefe do Poder Executivo local de supor o indeclinável respeito ao princípio do devido processo legal há de ser fundamentada, sob pena de a resolução legislativa importar em transgressão ao sistema de garantias consagrado pela Constituição da República. Acertado o entendimento supracitado, porquanto, tratando-se de atividade de julgamento, a fundamentação da decisão proferida pela Câmara Municipal é imperiosa, não podendo essa se afastar de tal mister, devendo, sobremaneira, explicitar os fundamentos pelos quais consubstanciou sua decisão no ato deliberativo final das contas. Nery Júnior, 2004, página 2018, apresenta uma diretriz técnica sobre o ato de fundamentar uma decisão. Fundamentar significa o magistrado dar as razões
de fato e de direito que o convençam a decidir a questão daquela maneira. A fundamentação tem implicação substancial e não meramente formal, donde é lícito concluir que o juiz deve analisar as questões postas a seu julgamento, exteriorizando a base fundamental de sua decisão. Não se considera substancialmente fundamentadas as decisões que afirmam que, segundo os documentos e testemunhas ouvidas no processo, o autor tem razão, motivo por qual julgo procedente o pedido. Essa decisão é nula porque lhe falta a motivação. Deveras, a decisão final da Câmara Municipal deve ser emanada de ampla discussão, oportunidade que se fará o confronto das irregularidades apresentadas nas contas com toda a matéria de defesa deduzida pelo alcalde municipal, motivando a decisão a partir da matéria evidenciada. Trata-se de um direito do prefeito municipal versus alegações de defesa confrontadas no julgamento de suas contas, consoante nos ensina o eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, Mendes, 2009, página 592. Quando, no entanto, os vereadores não indicam os pressupostos de fato e os preceitos jurídicos motivando sua decisão em descompasso do produzido no julgamento das contas, não há que se falar em validade do ato da deliberação das contas. Nesse caso, Verbera Castro, 2003, página 42 e 43. Se a Câmara julga contrariamente às provas, tem-se deliberação nula, por faltar a motivação a produzir aquele ato punitivo. Abreve-se ao prestador a oportunidade de ir ao judiciário postular a nulidade do julgamento da Câmara. E é importante ressaltar que a obrigação de fundamentar as decisões acentua-se nos casos em que a Câmara Municipal rejeita as contas, notadamente porque o julgamento desfavorável pode acarretar nefastos danos ao agente político, notadamente nas esferas política, administrativa, civil e criminal. Em remansoso estudo sobre a natureza do parecer prévio, Ferraz, 2001, publicou o artigo demonstrando a importância do poder legislativo no julgamento das contas. Observar com acuidade a análise técnica realizada pelo Tribunal de Contas, tendo em vista que é a partir dessa análise que a Câmara Municipal terá elementos norteadores que fundamentarão sua decisão, de acordo com as considerações tecidas pelo autor. Aos legislativos, no momento de finalizar o processo de julgamento das contas globais do Executivo, não é dado simplesmente ignorar o parecer prévio, omitindo-se de julgá-lo ou desprezar seu conteúdo, sem expressar, motivado e tecnicamente, as razões pelas quais o fazem. Em qualquer dessas duas hipóteses, a conduta do Parlamento será ilícita. Na prática, não se deve olvidar que os parlamentos são órgãos políticos por excelência, que não raro se apega às paixões partidárias para apreciar os fatos colocados a seu crivo. E a partir dessa constatação que emerge a importância do Tribunal de Contas ao emitir seu parecer favorável sobre as contas do chefe do Executivo, objetivando com isenção e imparcialidade típicas desses órgãos colegiados, dar ao indivíduo prestador e à sociedade a garantia da correta interpretação da Constituição e da lei. É importante deixar claro que a Câmara de Vereadores, ao prolatar sua decisão, deverá manifestar expressamente a motivação que a levou a julgar daquela forma, não sendo suficiente, por exemplo, a mera afirmação de que no julgamento prevaleceu ou não o parecer técnico do Tribunal de Contas, como ocorre em muitos julgamentos dessa natureza. Entendemos, portanto, que o julgamento das contas anuais municipais se reveste de um ato que não dá aso à discricionariedade dos membros da Casa Edilícia. Ou seja, é indeclinável a fundamentação da decisão da Câmara Municipal, que deverá justificar seu ato deliberativo com esteio no ordenamento jurídico, segundo nos ensina Melo, 205, página 100. Dito princípio implica para a administração o dever de justificar seus atos, apontando-lhe os fundamentos de direito de fato, assim como a correlação lógica entre os eventos e situações que deu por existentes e a providência tomada nos casos em que este último aclaramento seja necessário para aferir a consonância da conduta administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo.
Vê-se, portanto, que a decisão da Câmara Municipal não pode ser desprovida da devida fundamentação, tornando-se imprescindível a demonstração ao responsável pelas contas o efetivo conhecimento das razões que a levou a concluir pela rejeição ou aprovação das contas. Esse, a propósito, é o entendimento majoritário dos tribunais pátrios brasileiros, cuja vênia se pede para transcrever alguns julgados. Ementa, prefeito municipal, rejeição de contas, falta de motivação do ato pela Câmara Municipal, nulidade, agravo provido. Rejeitadas as contas de ex-prefeito municipal pela Câmara de Vereadores sem qualquer motivação, ausente apreciação pelo plenário das várias teses aduzidas pela defesa, nada sendo discutido, afigura-se nulo o ato, por ofensa ao devido processo legal administrativo. Câmara Municipal. Rejeição das contas apresentadas pelo prefeito, desconsideração do parecer técnico do Tribunal de Contas, decisão não fundamentada, nulidade, ausência de intimação para apresentação de defesa, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, regra do artigo 5º da Constituição Federal. A Câmara Municipal de Vereadores tem legitimidade de causa para fazer a defesa de suas atribuições institucionais. O julgamento da Câmara Municipal, que rejeita as contas apresentadas pelo prefeito municipal, em dissonância com o parecer desfavorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, deve ser fundamentada e deve também consagrar a ampla defesa e propiciar o contraditório ao chefe do Executivo, sob pena de nulidade. Assim, não se pode fugir da conclusão de que a Câmara Municipal deve fiscalizar a regularidade das contas anuais da administração do município, analisando as provas que instruíram o procedimento e motivando sua decisão, consubstanciada na atividade intelectiva decorrente da análise de todas as alegações e provas produzidas, especialmente aquelas apresentadas pelo alcaide municipal, sob pena de se estar subvertendo o Estado democrático de direito. Compulsando os autos, mais precisamente, no parecer número 20/2017, da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista, através de seus membros, vereador Vitor Bini Teodoro, presidente da comissão, vereador Sérgio Donizete Ferreira, vice-presidente e relator, e a vereadora Neide Aparecida Teodoro de Lima, secretária, após analisar as referidas contas de 2015, emitiram parecer favorável ao Tribunal de Contas número 001/2017, referente às contas do exercício 2015. Ainda sobre o exercício administrativo de 2015, apreciadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e agora sob julgamento dos ilustres vereadores, espera esse subscritor que os demais vereadores também concedam parecer favorável, aprovando-as, sem prejuízo dos atos pendentes de apreciação. Assim, diante da recomendação do Tribunal de Contas pela aprovação das contas de 2015, peço ao ilustre presidente desta Casa de Leis, senhor Ian Francisco Zanerato Salomão, que confira uma cópia desta minha solicitação e manifestação aos dignos vereadores Cícero Ribeiro da Silva, Ricardo Ibrahim Valarelli, Josimar Rodrigues, José Roberto Batista Júnior, Luciana Moraes dos Santos, Márcio José Barbosa, Mário César Garmes Timóteo, Neide Aparecida Teodoro de Lima, Reinaldo Moraes dos Santos, Paulo Roberto Pereira, Sérgio Donizete Ferreira e Vitor Bini Teodoro, para que dela conheçam e, após juízo de convicção, aprove as contas do exercício administrativo de 2015. Em razão do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, cujo parecer foi favorável ao parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, enseja esse subscritor, responsável pelas contas do exercício de 2015, pedir pela aprovação das referidas contas a todos os membros dessa Casa de Leis e, se assim agirem, vossas senhorias, poderão ter absoluta certeza de que, mais uma vez,
haverem praticado a mais límpida e legítima justiça. Excelentíssimo senhor presidente e excelentíssimos vereadores, certo de atenção de todos, faço registrar nesta oportunidade meus votos de autoestima e distinta consideração. Nesses termos, pede e aguardo deferimento para Paraguaçu Paulista, 18 de outubro de 2017, Ednei Taveira Queiroz. Efetuada a leitura dos pareceres, exarados pelo Tribunal de Contas e pela Comissão de Orçamento dessa Casa Legislativa, bem como da defesa do senhor Ednei, passaremos para a apreciação das contas municipais de 2015. Coloque em apreciação o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, favorável às contas do município de Paraguaçu Paulista, relativas ao exercício de 2015, processo TC 002401/026/15. Comunico que, primeiramente, os vereadores interessados poderão fazer uso da tribuna pelo tempo máximo de 15 minutos, conforme preconiza o inciso 1 do artigo 244 do Regimento Interno. Em seguida, a palavra será franqueada à defesa oral das contas. Dessa forma, está em discussão o parecer. Está em discussão o parecer. Com a palavra, vereador Serginho. Boa tarde, senhor presidente. Aproveito para a sua pessoa cumprimentar o restante da mesa, meus amigos vereadores, público que se faz presente, amigos servidores dessa casa, imprensa falada, escrita, internautas, meu boa tarde. Senhor presidente, eu tenho que falar um pouquinho, vou falar bem pouco sobre as contas do doutor Ednei. Nós estamos julgando as contas, não a administração, né, do doutor Ednei do ano de 2015, né. Eu, durante o ano 2015, 14, 15, 16, eu sempre fui um que cobrei bastante o prefeito doutor Ednei, assim como o senhor também cobrou. Mas nós não estamos julgando a administração e sim as contas, que o Tribunal de Contas deu um parecer favorável. Analisando o parecer do tribunal e também todo o processo das contas do doutor Ednei, embora tenha algumas recomendações, mas eu não vejo aí o motivo de votar contrário às contas deles, porque o parecer do tribunal é favorável. Então, eu já deixo meu voto aqui, que serei favorável à aprovação das contas do prefeito, assim como já vem sendo aí, eu venho votando nas votações anteriores. O doutor Ednei, no parecer, ele respeitou os 25% da saúde, da educação, os 15% da saúde, o percentual com gasto com o servidor, também cumpriu aí os gastos com o Fundeb, né, com pagamento 66% com pagamento de professores. Então, na educação foi respeitado. Então, por isso que vou votar favorável aí ao parecer do Tribunal de Contas e favorável às contas do prefeito Ednei Taveira Queiroz. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão, parecer. Com a palavra, vereador Josimar Rodrigues. Senhor presidente, membros da mesa, nobres amigos vereadores, servidores desta casa, público presente, internautas que estão nos acompanhando via online, o meu boa tarde. Diante desse parecer do Tribunal de Contas, aprovando as contas do ex-prefeito Ednei Taveira Queiroz, que era o prefeito da época, eu vou seguir a mesma linha de raciocínio no qual eu atuei no julgamento das contas de 2014. Fazendo uma análise das contas de 2014 e a de 2015, as de 2015, que é essa que nós estamos julgando agora, o apontamento é bem menor do que a de 2014. E, ao meu ver, não trouxe nenhum prejuízo ao erário público. E é isso que nós temos que analisar. Eu estou sendo aqui, votando de acordo com o que o tribunal aprovou,
Já foi dito pelo nobre vereador que me antecedeu, foi respeitado aí os limites. Então, diante do parecer do Tribunal de Contas favorável, seguirei o mesmo critério. E esse critério de avaliação usarei para as demais contas que, se possível, vier nessa legislatura, onde estarei votando. Inclusive da atual administração, se vier as contas e não houver nenhum prejuízo, algo considerado como grave para a administração, votarei favorável. Quero deixar bem frisado que nós estamos votando as contas, já foi dito, mas eu quero frisar, votando as contas, não a pessoa do prefeito, e muito menos a administração. Embora se falar administração foi precária sim, deixou a desejar, deixou, mas estamos apreciando aqui as contas. Se fosse para me analisar a administração dele, eu votaria contra, mas como estou aqui analisando as contas do prefeito, eu voto favorável, seguindo o mesmo critério de avaliação que adotei nas contas de 2014. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão, parecer. Com a palavra, vereador Paulo Japonês. Excelentíssimo senhor presidente, membros da mesa diretora, vereadores, companheiros de trabalho deste legislativo, ao público presente, imprensa, falada, escrita, os internautas, que também está nos acompanhando via online. E aos servidores desta casa, o meu boa tarde especial a Deus. Eu voto também em favor do próprio Tribunal de Contas, uma vez eles analisando, estão lá para cumprir este papel e cumpre bem este papel, analisando as contas de 2015. Eu sempre tenho falado aqui, né, das contas anteriores. Apontamento, todo município, toda cidade tem. Agora, o bom que os técnicos, aqueles que estudaram para isso, eles mandaram aí o prestamento de conta favorável para o nosso município. E eu sempre falo assim, se eles lá, com a sabedoria que têm, e com todos os estudos, analisando as contas, e deram o seu parecer favorável, por que eu vou ser contrário? Né? Então eu sou favorável ao prestamento de contas, sou favorável ao Tribunal de Contas, e quero dizer, né, como já disse, o tribunal ele está para punir aqueles que fogem, né, das suas regras, que fogem das suas leis. E tenho certeza que se a administração tivesse errado tanto, as contas viriam rejeitadas e seriam analisadas pelo Tribunal de Contas e seriam rejeitadas. Então, teve os apontamentos? Teve, mas, como disse os vereadores que me antecedeu, nos seus parecer, foi até menos do que o prestamento de conta passado, né? Então, meu voto é favorável, uma boa tarde a todos, né? Que Deus abençoe e ilumine todos. Muito obrigado. Continue a discussão, parecer. Com a palavra, vereador Júnior Batista. Boa tarde a todos. Através do presidente Ian Salomão, cumprimento a mesa, cumprimento os demais vereadores e a todo o público presente e aqueles que nos assistem de alguma forma. Primeiro, o ponto que eu quero deixar claro aqui é que o Tribunal de Contas do Estado, ele ajuda nós, vereadores, no controle externo. Está lá na lei, né? Tribunal de Contas esse, que tem uma pessoa lá chamada Roque Cittadini, envolvido na máfia do metrô,
acusado de ter recebido propina para votar a favor das contas do metrô, tá? Da Gutierrez Andrade Gutierrez. É esse mesmo cara que veio e, né, com a devida vênia, que o vereador Paulo veio e falou que pessoa técnica. Essa é a pessoa técnica. Que tecnicismo sensacional do senhor Roque Cittadini. Só pelo fato da questão do cabide de emprego, que infelizmente tem imperado na nossa cidade, no executivo, já é motivo suficiente de eu votar contra essas contas. Só a questão do cabide de emprego, por si só eu já vou contra. Porque tem se abusado disso. Inclusive na atual administração. Se não mudar isso, a hora que vier as contas, só por esse fato já vou votar contra também. Então não tem como eu ir contra o Ministério Público, que pediu a rejeição das contas. Um órgão fiscalizador que esse sim representa a sociedade. O Ministério Público sim representa a sociedade. Agora um tribunal de conta, onde 60% dos membros são ex-políticos, tá? Desses 60%, 20% são investigados, são processados, e vem querer esse tribunal, vem falar o que é certo, o que é errado, dando parecer favorável, e eu fechar os olhos e ir pegar a carona no que ele está falando. Eu quero que o tribunal pegue esse parecer dele e fique com ele. Para não falar outra coisa e não faltar com decoro aqui, senhor presidente. Mas eu quero deixar bem claro que o simples fato de ter abusado do cabide de emprego, que foi um dos apontamentos do tribunal, para mim já é suficiente para votar contra as contas. Então já deixo bem claro aqui que meu voto é contra. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão, presente parecer. Encerrada a discussão, informo que esta Câmara Municipal, observando o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório, ofereceu oportunidade para que o prefeito municipal de 2015 efetuasse a defesa escrita das contas em julgamento, a qual foi protocolizada em 18 de 10 de 2017. Mesmo apresentando defesa escrita nessa sessão, há espaço para a defesa oral das contas em questão. Consulto se o prefeito municipal 2015 ou o procurador devidamente constituído encontra-se presente para fazer uso da palavra para a defesa oral pelo tempo de até 2 horas. Não havendo interessados na defesa oral, passaremos para a votação do parecer exarado pelo Tribunal de Contas. O artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal, preceitou que o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Dessa forma, comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a rejeição do parecer favorável do Tribunal de Contas, alusivo às contas municipais de 2015, é de maioria qualificada, conforme também preceitou o regimento interno. Assim, o vereador que for favorável ao parecer do Tribunal de Contas e, consequentemente, pela aprovação das contas municipais de 2015, responda sim. O vereador que for contrário ao parecer do Tribunal de Contas e, consequentemente, pela rejeição das contas municipais de 2015, responda não. Solicito à senhora secretária que faça a chamada nominal para a votação do parecer do Tribunal de Contas, processo TC 002-401/02615, referente às contas municipais do exercício de 2015.
Reinaldo Moraes dos Santos. Paulo Roberto Pereira. Sérgio Donizete Ferreira. Cícero Ribeiro da Silva. Ricardo Ibrahim Valarelli. Josimar Rodrigues. Márcio José Barbosa. José Roberto Batista Júnior. Neide Aparecida Teodoro de Lima. Não. Mário César Garmes Timóteo. Senhor presidente, 4 votos favoráveis, 6 votos contrários e 2 ausências. O parecer do Tribunal de Contas recebeu 4 votos favoráveis, 6 votos contrários, 2 ausências e nenhuma abstenção. Apesar do parecer contar com a quantidade de votos contrários maior do que a quantidade de votos favoráveis, o quórum de rejeição não foi atingido. Por esse motivo, está aprovado pelo plenário o parecer favorável do Tribunal de Contas, alusivo ao processo TC 002401/026/15 e, por consequência, estão aprovadas as contas do município de Paraguaçu Paulista relativas ao exercício de 2015. Justificativa de voto, vereador Serginho. Senhor presidente, na realidade é mais uma explicação. O Ministério Público, qual o vereador Júnior citou, é o Ministério Público de Contas também, que faz parte do Tribunal de Contas, e não o Ministério Público do Estado de São Paulo. Tá? É o de Contas. Então fique bem claro isso aqui. Justificativa de voto, vereador Josimar Rodrigues. Senhor presidente, a justificativa de voto vai ser a mesma que eu utilizei na votação passada. Espero que, se nós formos apreciar as contas da administração atual e vier os mesmos apontamentos que foram apontados, se os que votaram contra também. É mais para deixar registrado isso. Muito obrigado, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Paulo Japonês. Senhor presidente, votei favorável e toda vez que o Tribunal de Contas mandar para esta Casa de Lei dando favorável ao prestamento de conta, votarei. Independente da sigla partidária, independente de quem está sentado na cadeira do Executivo. Quero deixar bem claro diante dessa justificativa que tem muitos que vão vir o ano que vem para votar também as contas da atual administração. Eu quero já fazer um alerta que leva o mesmo comportamento. Né? Muito obrigado. Justificativa de voto, vereador Dr. Ricardo. Meus amigos, boa tarde. Lembre-se da outra vez que eu falei, o Tribunal de Contas, ele não aprova ou desaprova, ele avalia. Então, é uma grande diferença entre aprovação, desaprovação e avaliação. Mas ele avalia, porque... Por favor, deixa ele terminar, vereador. Existe uma sequência que é Tribunal de Contas, essa avaliação nossa, e o Tribunal de Contas. Se fosse só a avaliação deles, só bastaria essa aprovação, então. Não teria que passar pela gente, nem pelo Ministério Público. Concordam? Então, é uma avaliação. Justificativo de voto, vereador Márcio da São José. Senhor presidente, demais vereadores, eu votei não, porque entendo
que, mesmo o tribunal tendo apontado positivamente as contas, o Constituinte, quando conferiu ao Legislativo, né, a autoridade e o dever de julgar as contas, é porque ele queria que esse fosse um julgamento também político. Independente se as contas foram aprovadas ou não, mesmo que tivessem sido rejeitadas, mas politicamente, com a situação que ocorreu na cidade, né, foram necessárias aquelas atitudes, nós poderíamos aprovar. Então, é só para esclarecer, né? Mesmo o tribunal tendo apontado, politicamente também esse julgamento deve ser feito. Justificativo de voto, vereador Júnior Batista. Mais uma vez, boa tarde a todos. Minha justificativa é a seguinte: não é nada contra o prefeito Ednei, né, não tem nada contra a pessoa dele. Eu tenho sim contra o prefeito que ele foi. Eu tenho sim como péssimo prefeito que ele foi. Porque ele teve a confiança do povo, recebeu o voto. E um dos apontamentos aí foi os excessivos cargos comissionados, foi a falta, né, de investimento na área da educação, valorização do magistério, está tudo lá no apontamento. Então, mas vai vir para a gente aprovar, vereador Sérgio. A hora que vier dessa gestão, eu tenho certeza que será também um julgamento justo. E terá que ser o mesmo peso e a mesma medida. Então a minha justificativa é essa. Não é nada contra o prefeito, tá? Mas quem conhece a nossa cidade, Encerrou seu tempo, vereador. É a gente. Muito obrigado, senhor presidente. Justificativo de voto, vereadora Neide Teodoro. Senhor presidente, demais colegas vereadores, votei contrário porque nós estamos 10 meses se arrastando, convênios que não foram concluídos, a cidade está um caos, porque não foi feita prestação de contas devida e não conseguimos firmar nenhum convênio. Então não é possível que esteja tudo beleza, tudo o Tribunal de Contas, tudo belezinha, maravilha, e a cidade nesse caos. Então eu não posso. Pode ser tecnicamente favorável, mas moralmente não está correto. Terminada a deliberação do parecer do Tribunal de Contas. Justificativo de voto, vereador Paraná do Sindicato. Senhor presidente, em nome de tua pessoa, cumprimento aos membros da mesa, aos nobres vereadores, à imprensa escrita e falada, nossos amigos internautas, ao público presente, meu boa tarde. Senhor presidente, na aprovação de contas de 2014, votei ao contrário, devido à quantidade de apontamento. E relativo agora a 2015, os apontamentos que teve, para mim já foi significante, e aí votei favorável. Devido aos apontamentos de 2014, votei contrário, 2015, votei favorável. E se nesta nova gestão, se vir que nem veio 2014, vou votar contrário, e se vir que nem 2015, também votarei favorável. Tá? Muito obrigado. Terminada a deliberação do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao processo TC 002-401/026/15, conforme determina o inciso 3º do parágrafo único do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, a mesa diretora irá elaborar o projeto de decreto legislativo para ratificar a decisão do plenário, o qual será apreciado ainda nesta sessão. Dessa forma, está suspensa a presente sessão para a elaboração do respectivo projeto em conformidade com o resultado da votação do parecer do Tribunal de Contas. Reaberta a sessão, solicita a senhora secretária que faça a nova verificação de presença.
Cícero Ribeiro da Silva, Ian Francisco Zanirato Salomão, José Roberto Batista Júnior, Josimar Rodrigues, Luciana Moraes dos Santos, Márcio José Barbosa, Mário César Garmes Timóteo, Neide Aparecida Teodoro de Lima, presente. Paulo Roberto Pereira, Reinaldo Moraes dos Santos, Ricardo Ibrahim Valarelli, Sérgio Donizete Ferreira, Vitor Bini Teodoro. Senhor presidente, 11 presentes, 2 ausentes. Solicita a senhora secretária que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 005/17, de autoria da mesa diretora da Câmara, para conhecimento do plenário. Projeto de decreto legislativo número 0005/2017, dispõe sobre a aprovação das contas do município de Paraguaçu Paulista, referentes ao exercício de 2015. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, relativas ao exercício de 2015, em razão da aprovação do parecer favorável exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo 002401/026/2015, na 25ª sessão extraordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 20 de outubro de 2017. Ian Francisco Zanirato Salomão, presidente. Ricardo Ibrahim Valarelli, vice. Neide Aparecida Teodoro de Lima, primeira secretária. E Márcio José Barbosa, segundo secretário. Justificativa. Senhores vereadores, submetemos à deliberação dos ilustres pares o projeto de decreto legislativo que dispõe sobre a aprovação das contas do município de Paraguaçu Paulista, referente ao exercício de 2015, o qual obedece às determinações contidas no inciso 3 do parágrafo único do artigo 59 da Lei Orgânica do Município. O parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativo às contas do município de Paraguaçu Paulista, exercício 2015, processo do Tribunal de Contas 002401/026/2015, recebeu 6 votos contrários e 4 votos favoráveis dos vereadores, registradas 2 ausências. Em razão do quórum de rejeição, 9 votos contrários não ter sido atingido, o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo foi mantido e, por consequência, as contas em julgamento foram aprovadas. Dessa forma, uma vez aprovado o respectivo parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o presente projeto do decreto legislativo vem apenas ratificar e normatizar a deliberação do plenário, na forma exigida pela legislação. Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 20 de outubro de 2017, Ian Francisco Zanirato Salomão, presidente, Ricardo Ibrahim Valarelli, vice-presidente, Neide Aparecida Teodoro de Lima, primeira secretária, Márcio José Barbosa, segundo secretário. Coloca a apreciação o projeto de decreto legislativo número 005/17, de autoria da mesa diretora da Câmara, que dispõe sobre a aprovação das contas do município de Paraguaçu Paulista, referente ao exercício de 2015. Comunique que, de acordo com o inciso 1 do artigo 244 do Regimento Interno, cada vereador terá o tempo máximo de 15 minutos para utilizar a tribuna durante a discussão do projeto. Lembro a todos que o que está em discussão é o projeto de decreto legislativo ratificando a decisão do plenário e não mais o parecer do Tribunal de Contas que já fora deliberado. Está em discussão. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunica ao plenário, processo de votação é nominal e o quórum para rejeição é de maioria qualificada. Solicito a senhora secretária que faça a chamada nominal para a votação do projeto de decreto legislativo número 005/17. O vereador que for favorável ao projeto de decreto legislativo responda sim. O vereador que for contrário ao projeto de decreto legislativo responda não. Reinaldo Moraes dos Santos, Paulo Roberto Pereira, Sérgio Donizete Ferreira, Cícero Ribeiro da Silva, Ricardo Ibrahim Valarelli, Josimar Rodrigues, Márcio José Barbosa,
José Roberto Batista Júnior? Neide Aparecida Teodoro de Lima? Não. Mário César Garmes Timóteo? Luciano faltou. Senhor presidente, eu votei errado. Senhor presidente, 6 votos favoráveis, 4 votos contrários e 2 ausências. O projeto de decreto legislativo número 005/17 recebeu 6 votos favoráveis, 4 votos contrários e 2 ausências. Aprovado o projeto de decreto legislativo, está ratificada a decisão do plenário relativa às contas do município de Paraguas Paulista, exercício 2015, a promulgação da presidência e publicação conforme determina a legislação vigente. Terminada a apreciação da matéria da pauta da ordem do dia, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão extraordinária. Boa tarde, muito obrigado.